Se você acha que aprender matemática básica vai resolver seus problemas com essa matéria, você está pensando um pouco errado e eu vou te falar nesse vídeo o que eu recomendo que você faça. Antes disso, já peço para você deixar um like nesse vídeo, porque o seu like ele tem muito mais poder do que você imagina. Se você não sabe, conforme você clica nesse botãozinho, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele vai distribuir para mais pessoas. Então, o seu like permite que outras pessoas tenham a oportunidade de também aprender matemática, tá? Então, ajude o seu colega ou sua colega a ter acesso a esse conteúdo também. E é claro, se inscreve no canal para você não perder os outros vídeos que vão vir pela frente. Então, vamos parar para pensar o seguinte: se matemática básica resolvesse os problemas, todo mundo que passasse pelo ensino fundamental, que é o momento que a gente aprende isso, teria aprendido essa parte e não ia ter mais problemas com matemática, concorda? Aí você fala, mas nem todo mundo tem acesso a um ensino fundamental decente. É verdade. Então vamos pensar o seguinte, você que está aí, talvez já tenha se inscrito em alguns cursos online de matemática, certo? Esses cursos de matemática, provavelmente também tem uma parte lá que ensina matemática básica. Agora eu te pergunto, funcionou? Talvez não. Então isso pode significar que só matemática básica não é suficiente para você ter um bom desempenho na matéria. Talvez precise de algo a mais, e é isso que eu vou te falar nesse vídeo. E uma dessas coisas a mais é o que eu chamo de experiência de virada de chave. Quando dá um clique no seu cérebro e de repente você consegue entender um monte de coisa que você não entendia antes. Isso aconteceu com um aluno meu do Código Matemática. Ele mandou essa mensagem aqui no grupo dos alunos. Estou colocando aí na tela para você dar uma olhada. Ele mostrou uma foto de um cubo mágico, que é uma das tarefas que eu passo para os alunos dentro do curso, já vou explicar mais sobre isso. E ele falou o seguinte, Gabriel, consegui. Eu montei a face branca combinando todas as cores, sensação de sucesso danada, parece que passei no concurso. Pessoal do grupo, vencer uma dificuldade é sensacional, todo mundo tem alguma. O cubo mágico era uma das minhas. Demorei quase 40 anos para montar uma face. Agora parece que desbloqueou um pedaço da minha cabeça só por essa pequena vitória. Olha só, 40 anos que ele demorou para conseguir entender o cubo mágico. E finalmente, graças a esse processo, ele passou por essa experiência de virada de chave. Simplesmente o que ele não entendia por 40 anos ficou fácil agora dele entender. Depois ele até mandou outras fotos aqui, montando uma outra face para ver se não era sorte mesmo. Mas o que é interessante é que essa mensagem ele mandou no dia 18 de fevereiro de 2022, até poucos dias atrás. Só que num dia anterior, que foi, se eu não me engano, no dia 17, ele mandou essa mensagem aqui, Tem muito tempo que eu não fico tão confuso. Esse cubo mágico é o meu terror. E aí no dia seguinte, ele tem essa virada de chave e consegue montar uma única camada. Olha como é curioso, uma pessoa que passa por uma experiência dessa, não sei se você já passou por isso, ela começa a entender que realmente ela consegue aprender qualquer coisa. Ela está a um passo, e no caso ele realmente estava a um único dia de sair de uma confusão daquela tarefa para um entendimento de algo que ele não tinha entendido por 40 anos. Olha que interessante. Então esse tipo de experiência que eu recomendo que todos passem por isso em algum momento, vai fazer você entender que você é capaz de aprender o que você quiser, se você se dedicar o suficiente. Então o que eu tinha recomendado para ele aqui nesse dia anterior é que ele não desistisse, que ele fosse até o fim, porque uma hora ia virar a chave. Eu falei exatamente desse momento de clique, que aconteceu comigo, aconteceu com outros conhecidos meus, que eu tentei ensinar essa tarefa em específico, e aconteceu com ele agora, inclusive no dia seguinte. Mas o que tem a ver cubo mágico com matemática? Será que eu tenho que aprender o cubo mágico para aprender matemática? Tá confuso aí. E não, o cubo mágico que eu te dei exemplo aqui é só de fato um exemplo de uma situação entre várias que você pode passar e ter essa sensação de conquista, de vitória, de você perceber que você é capaz. Então, o fato de ter essa tarefa de cubo mágico, e de novo, não é para montar o cubo mágico inteiro, é só uma camada, uma coisa um pouco mais simples. O fato de ter essa tarefa aqui é justamente para preparar o cérebro do aluno e de quem entra nesse curso, ou no Matemática Zero, que a gente passa também por esse mesmo processo,
para preparar o cérebro para absorver os conteúdos de matemática que vem depois e automaticamente ter essas sensações de vitória, para você começar a entender que você sim é capaz. Então essas tarefas elas não envolvem matemática de fato, mas elas preparam você para chegar lá. Então são alguns pontos que a gente trabalha antes da matemática básica, como eu estou falando para vocês. E eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas o ponto é, esse aluno teve essa experiência e pode ser que a partir desse momento muita coisa mude da visão dele de matemática e como é que ele vai se comportar nas próximas dificuldades que ele enfrentar ao longo da matéria, porque é inevitável que você enfrente dificuldades. Se você não enfrentar, significa que você já dominaria a matéria, só que ninguém domina sem passar por esse processo. Então é necessário que você tenha essas situações e saiba enfrentá-las da maneira correta. Então o que eu quero dizer para você parar de estudar matemática básica é que, na verdade, você tem que fazer alguns processos antes. Quando muita gente foca em criar matemática básica e achando que isso é a base matemática, o que eu proponho para você e para os meus alunos é criar uma base de titânio. O que eu quero dizer por isso? É todo um processo que eu costumo dividir em 3 etapas e só a terceira etapa desse processo de fato é a matemática básica, que está todo mundo acostumado. E o grande segredo é que se você for direto para a terceira etapa, para a matemática básica, pode ser que você não consiga. Talvez você já tenha tentado fazer isso e enfrentou dificuldades. E muito provavelmente é por causa dessas 2 primeiras etapas que você não concluiu, não fez. A primeira etapa, ela serve muito bem para as pessoas que têm crenças erradas sobre aprender ou sobre matemática. Ela é feita para você que acha que matemática não é a sua praia. Eu não nasci para matemática, não consigo aprender essa matéria, isso é só para gente inteligente, só para gênios. Essa primeira etapa a gente trabalha exatamente isso, porque se você mantém pensamentos desse tipo, eu vou te dar uma má notícia. Infelizmente você não vai aprender, porque não tem como você achar que não consegue e de repente conseguir. Isso não cola. O que acontece é você começar a entender que é possível, e eu provo isso para os meus alunos, e aí, entendido que é possível, aí você começa a trabalhar em cima e avançar nas etapas. Então esse ponto de mentalidade, ele é extremamente importante, porque se você não entender que é capaz, eu não digo nem acreditar, porque é realmente entender, é algo racional. Se você não entende que é capaz de fazer algo, você não vai fazer o suficiente para chegar lá. Como esse aluno. Se ele não tivesse uma pequena esperança que ele realmente conseguiria resolver aquele cubo mágico, se ele não tivesse colocado aquilo como um desafio para ele mesmo, talvez no dia seguinte ele não teria alcançado esse resultado. Por isso que a mentalidade é importante. E ele aqui nessa etapa, ele já tinha entendido essa mensagem, ele já tinha passado pela mentalidade e graças a isso ajudou ele a ter essa grande conquista que é pequena para muitos, mas com certeza para ele significa muita coisa. E feita a primeira etapa, a segunda etapa é a etapa que esse aluno se encontrava nesse momento, que é quando a gente está trabalhando o seu raciocínio lógico. Então você não vai pegar temas de matemática ainda, mas você vai preparar o seu cérebro. Então, treinar ele para pensar de maneira mais lógica, construir raciocínio, algo mais estruturado, perceber padrões, treinar visão espacial. Todas essas habilidades são importantes para a matemática. Uma hora, seja para um assunto ou para outro, com certeza você vai ter que usar. Então a gente já faz esse preparo, e esse preparo vai facilitar no seu entendimento dos assuntos que vêm na sequência, que aí sim a gente entra na matemática básica, que aí você vai ver todos os temas, aritmética, álgebra, geometria básica, enfim, tudo que compreende a base matemática. Então, é óbvio que você precisa de matemática básica, porque não tem como. É uma matéria sequencial, não tem como você aprender um assunto avançado sem ter os pré-requisitos. Mas só a matemática básica não é suficiente. É isso que eu quero que você entenda a partir desse vídeo. E toda essa base de titânio, eu trabalho tanto com os meus alunos no Código Matemática, que é um curso mais completo, que a gente vai além dessa base, e também no Matemática Zero, que é um curso que foca só nessa base de titânio. Então, se você quer já começar a construir essa base de titânio, independente se você vai prestar vestibular, prestar concurso, ou só quer aprender matemática mesmo, você já pode começar pelo Matemática Zero, que é um curso que as inscrições ficam abertas. Então, aí na descrição tem um link com todas as informações que você precisa, mais detalhes para entender como funciona, tá?
E o Código Matemática é um curso que a gente abre algumas turmas em alguns momentos do ano. Então, para você ficar atento a isso, você tem que, claro, se inscrever nesse canal para você receber avisos e conteúdos e também me seguir lá no Instagram, que com certeza eu sempre aviso assim que as vagas do Código Matemática são abertas. Beleza? Então o link do meu Instagram também está na descrição e todas as informações vão estar aí caso você queira começar a construção dessa base de titânio e finalmente conseguir aprender matemática. Beleza? Então se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o like mais uma vez, porque você ajuda a expandir esse conteúdo e distribuir para mais pessoas, e se inscreve no canal para você não perder outros vídeos que vão vir por aí. Fechado? Então, beijão no seu cérebro e a gente se vê no próximo vídeo.